Opa! Bom, vocês? Galera, meu nome é Gilson Rodrigues, sou instrutor teórico, técnico e prático de direção veicular e hoje estou aqui para passar para vocês um pouquinho mais de legislação de trânsito. Como a gente já vem fazendo desde ontem, que eu passei para vocês a respeito do Sistema Nacional de Trânsito, hoje eu vou passar para vocês a respeito do processo de habilitação. Como você que está almejando tirar sua carteira de habilitação ou já está no meio do processo de habilitação, então essa vai ser uma parte de bom proveito, de bom aproveitamento, né? Até porque uma parte desse processo que nós vamos ver agora, muitos já estão passando. Vocês podem ver que a gente mudou o cenário um pouco hoje aqui, né? Aqui não tem nenhum estúdio, como a gente já sabe, fica em casa, então nós estamos aqui no meu quarto. Mas eu creio que de uma forma bem descontraída e informal vai dar para passar para vocês um pouco do conteúdo, beleza? Primeiramente, eu quero que vocês entendam o seguinte: o processo de habilitação, quando você monta o processo de habilitação, ele é cadastrado num registro e o nome desse registro é RENACH. RENACH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Ainda que a pessoa não esteja habilitada, né, ela ainda esteja no processo de formação, no momento do cadastro do processo, já é feito esse registro, né? Lá no órgão executivo de trânsito, você monta o seu processo de habilitação junto ao órgão executivo estadual, né? Ou na circunscrição municipal, né? Que corresponde também, que representa o Detran no município onde você residir, caso não seja na capital, tá? Então, primeiro vamos para as definições. A primeira coisa que a gente vai entender é: RENACH é Registro Nacional de Condutores Habilitados. E todas as informações do candidato à habilitação, elas serão cadastradas nesse registro, beleza? A habilitação ela será apurada por meio de exames realizados junto ao órgão ou entidade executiva dos estados ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do órgão. Para esse processo de habilitação, para a pessoa se habilitar, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos, tá? Vamos entender esses pré-requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável. Observe que em momento algum o Código de Trânsito Brasileiro ele exige ser maior de 18 anos, né? Ter 18 anos ou mais. Não. Por que a gente não vai considerar essa definição? A gente tem que considerar ser penalmente imputável. Porque a gente tem que entender que se a gente diz ser maior de 18 anos, vamos abranger a totalidade de pessoas que têm mais de 18 anos. Então todos os maiores de 18 anos poderão tirar a habilitação, e não é isso que acontece. Casos em que a pessoa ela tenha 18 anos, mas vamos supor que ela tenha algum tipo de debilidade mental, né? Então, se tiver algum tipo de debilidade mental, se a pessoa ela não pode responder penalmente pelos seus atos, então ela não pode se habilitar, tá? Então, entenda comigo, quando diz ser penalmente imputável, o Código de Trânsito Brasileiro, ele está diretamente ligado ao Código Penal Brasileiro. Então, a partir do momento que ele me exigiu a imputabilidade penal, né, ser penalmente imputável, nesse momento a gente vai lá no Código Penal Brasileiro e vê que a pessoa ela responde seus atos a partir dos 18 anos e desde que ela tenha condições mentais para responder pelos seus atos. Viram a diferença? Então, o simples fato de ser maior de 18 anos não vai permitir a pessoa se habilitar. Mas quando eu coloco ser penalmente imputável, eu estou me restringindo a um grupo específico de maiores de 18 anos, tá bom? Então isso é mais por uma questão de conceito mesmo, porque se eu digo ser maior de 18, ter 18 anos ou mais, eu abrangi todo mundo de forma genérica. Agora, se eu digo ser penalmente imputável, eu já me restringi a um grupo específico de maiores de 18 anos. Então, se lá na sua provinha cair, aparecer essa pergunta, né, qual o pré-requisito para se habilitar, e aparecer lá, ter 18 anos ou mais, desconsidere, porque isso não passa de um pega, tá? Considere correto se aparecer como um dos pré-requisitos ser penalmente imputável. Segundo, saber ler e escrever. Olha que interessante que o Código de Trânsito Brasileiro, ele não exige nenhum grau de escolaridade. Interessante, né?
nenhum grau de escolaridade. Com que a pessoa tenha aprendido a ler e a escrever, ainda que seja autodidata, a pessoa nunca entrou numa escola, tá? Se ela aprendeu a ler e a escrever, ela vai poder tirar carteira. Até porque, uma pessoa que não sabe ler e nem escrever, imagina que ela está dirigindo aí numa rodovia, vê uma placa que diz que está o trânsito interditado a 500 metros à frente, ela não vai saber, né? Ela não vai entender. Então é um requisito, é um pré-requisito para a pessoa se habilitar, saber ler e escrever. Bacana? Nada de grau de escolaridade. Se aparecer isso, desconsidere. E terceiro e último pré-requisito, né, que são dois na verdade, mas coloca como um pré-requisito porque está ligado à identificação, é possuir carteira de identidade ou equivalente. Ou equivalente ao quê? Nós estamos falando de documento oficial com foto e impressão digital que possa te identificar, tá? Isso pode ser carteira de trabalho, passaporte, né? Então, é um documento oficial com foto e impressão digital. Me identifica? Posso usar para estar cadastrando meu processo de habilitação. E CPF. Não precisa do cartão CPF. Basta apenas o número. Até porque a Receita Federal ela não emite mais cartão de CPF, não existe mais. O CPF ele deixou de ser considerado um documento e passou a ser apenas um número de registro, tá? A autorização para conduzir veículos de propulsão humana, que seria bicicleta, ou de tração animal, no caso das carroças, isso já fica a cargo do município. Eu acho que nenhum prefeito vai ser louco a ponto de estabelecer aí uma habilitação para esses tipos de veículos, né? A CNH Internacional é subordinada a convenções estabelecidas e acordos internacionais e normas do CONTRAN. Quanto à questão da habilitação internacional, você não vai fazer uma nova habilitação, um novo processo. É apenas uma questão de documento. Você já tem que ser habilitado, você vai requerer a permissão internacional para dirigir. O habilitado, quem tenha se habilitado no exterior, pode dirigir aqui no Brasil, tá? Respeitada a data da habilitação de origem, tá? Passado o prazo da habilitação dessa pessoa, se ainda estiver dentro desses 180 dias, aí ele vai ter que fazer os exames médicos, psicotécnico, tudo de novo, tá? Então, habilitou no exterior, vai dirigir aqui, 6 meses ele pode dirigir, ou seja, durante o período que é considerado turista. Agora, a pessoa com habilitação internacional, ela pode dirigir no exterior? Pode, não tem problema nenhum. Nos países onde o Brasil tiver relações diplomáticas, você vai poder dirigir com habilitação internacional e somente enquanto você estiver na condição de turista. Eu sou turista, então eu posso utilizar a permissão internacional para dirigir. Ah, Gilson, o que acontece se eu me legalizar nesse país? Então você não pode mais utilizar, porque se você já deixou de ser entendido como turista, se você já se tornou residente, então você tem que se habilitar naquele país, tá? Se aquele país não tiver convênio com o Brasil. Se for um caso como Portugal, por exemplo, ou Espanha, são países que possuem esse tipo de convênio com o Brasil, e você se legalizar nesse país e você já for habilitado aqui no Brasil, você pode simplesmente ir lá e fazer a averbação da sua habilitação, ou seja, você vai entregar a sua habilitação para eles, eles vão averbar ela, recolhe ela e vão te disponibilizar uma habilitação equivalente no país onde você estiver. Tá, ok? Agora, quais são as etapas do processo de habilitação? Vamos lá. Primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer: exame de aptidão física e mental, que é o que a gente chama de exame médico, tá? Você vai lá, o médico vai fazer vários testes com você, né, de vista, pressão e tudo mais, para ver se clinicamente você está em condições de dirigir. E isso vai avaliar mais a questão motora, tá? E a questão visual. Sendo aprovado no exame médico, você vai fazer o exame psicotécnico. A avaliação psicológica, né, o exame psicotécnico, já tem uma série de testes psicológicos que são feitos justamente para verificar qual o seu estado naquele momento, tá, para poder se habilitar, se você tem condições ou não de estar se habilitando. Sendo aprovado no exame médico e no exame psicotécnico, a próxima etapa do processo vai ser o curso teórico. O curso teórico técnico é um curso de 45 horas aulas, tá?
um curso onde vai ser abrangido, vai ser introduzido ao aluno as matérias de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e noções de mecânica, tá ok? Tendo terminado as 45 horas aulas, o candidato ele vai ser submetido ao exame teórico técnico. O exame teórico técnico é aquela prova, a prova escrita ou eletrônica, né? Hoje a maioria dos estados já estão fazendo a prova eletrônica, como é aqui, por exemplo, no estado de Goiás, onde o candidato ele deve ter no mínimo 70% de aproveitamento. O que seria isso? Se tem 30 questões, eu tenho que acertar no mínimo 21, tá? Então errei 9, não, errou 9, então ainda está aprovado. Sendo aprovado no exame teórico, a próxima etapa do processo de habilitação, o candidato vai ser emitido para o candidato a licença de aprendizagem de direção veicular, a LADV. A LADV, ela permite ao candidato, é o que confere a ele o direito de iniciar as aulas práticas, tá? Vale ressaltar que essa licença só será emitida após a prova teórica. Foi aprovado na prova teórica, emite a licença de aprendizagem de direção veicular. Aí essa licença de aprendizagem, aí vai da autoescola, até a autoescola que entrega para o candidato, né? Ele fica com essa licença. Eu, particularmente, com os meus candidatos, eu sempre tenho o costume de eu mesmo ficar com essa licença comigo dentro do carro, para não ter perigo de uma hora ou outra ele acabar esquecendo, sabe? Isso é uma situação desagradável que vira depois, então eu prefiro reter essa licença de aprendizagem comigo mesmo, até porque o candidato às vezes ele pode ficar naquela, será que eu posso ser, se eu for dirigir um carro particular, basta apresentar essa licença e tal? Não. Se está no momento do seu processo, que você já emitiu a licença de aprendizagem, você só pode fazer aula. O que é considerado uma aula? A aula é um aluno licenciado dentro de um veículo de aprendizagem junto com um instrutor credenciado. Tem que ter esses três. Faltou um que seja, já não é considerado aula. É considerado entrega de direção a uma pessoa não habilitada, tá? E isso traz uma série de problemas. Lembrando que o candidato que foi encontrado conduzindo o veículo, tá? Seja um veículo particular ou veículo do CFC, desacompanhado do instrutor, ou sem portar a licença de aprendizagem, né, no caso que ele estiver em aula, mas não está com a licença, ele vai ter essa licença de aprendizagem suspensa durante o período de 6 meses. Gente, marca essa data, marca esse período, 6 meses. Lembrando que a pessoa fala, mas eu estou dando aula prática e tal, de repente eu já estou considerando que o meu aluno está bacana, ele já está me demonstrando aí uma certa segurança, eu vou descer do carro e ficar assistindo lá de fora e ele fazer a baliza. E, gente, não pode. Instrutor ficar do lado de fora, assistindo um aluno fazer baliza lá sozinho dentro do carro, isso não é considerado aula. Isso é entrega da direção a uma pessoa não habilitada, tá ok? Ele será autuado no artigo 62 e no artigo 63 do Código de Trânsito. Artigo 62, dirigir sem ser habilitado. Artigo 63, para o instrutor de trânsito, entrega de direção a uma pessoa não habilitada. Gente, multas altíssimas, tá, gente? Infração de natureza gravíssima, e 7 pontos na carteira do instrutor, claro. Tendo concluído as aulas práticas são o quê? São 20 horas aulas de carro, 20 horas aulas de moto. Tendo concluído a última aula, a 20ª, né, dentre as quais uma pelo menos, no mínimo uma tem que ser noturna, tá? Concluídas as 20 aulas, aí o candidato será submetido ao exame prático, né, que é a prova prática, né? Na prova prática, o candidato ele será eliminado se ele cometer acima de 3 pontos. Aí vale lembrar que cada falta, né, varia do estado, mas cada falta tem uma pontuação, né? A gente tem que olhar o seguinte, vamos imaginar, esqueceu de dar uma seta, 3 pontos. Olha, observe só que uma seta já foi 3 pontos. Ah, o candidato não parou, não pare. Vixe, 4 pontos, tá eliminado, né? Ah, mas não via ninguém. Não via ninguém, mas estava escrito pare, não estava escrito quase pare, né? Ou pare se vier alguém, né? Então, é uma somatória. Por exemplo, eu cometi uma falta que me desconta 2 pontos, e ele na frente cometi outra que me desconta mais 2 pontos. Opa, já deu problema, né? 2 mais 2 soma 4, então passou de 3, tá ruim. Se errou só 3 pontos, né? Ou uma falta de 2, mas uma falta de 1 ponto, ou uma única falta de 3 pontos, tá sossegado, né? Passa bem no limite, bem raspando, mas passa. Tá ok? Ou seja, fez a prova, cometeu, não passou de 3 pontos, o candidato está aprovado na prova prática de direção.
Aí, a validade dessa primeira habilitação, que é a permissão, ela é de 1 ano. Tá? É um período de experiência, um período de teste. Tá? Alguns países europeus, esse período é maior, são 2 anos, e eles obrigam o candidato a andar com L de licença pregado na traseira do veículo, para que todos saibam que aquele ali é um aprendiz. Aqui, né, no Brasil não chegou isso ainda, então a gente só vai saber que você é um aprendiz quando o agente de trânsito parar e verificar que sua habilitação está escrito permissão. Tá? Mas essa ideia é legal, viu? Se pegasse aqui no Brasil, as pessoas teriam um pouco mais de solidariedade no trânsito quando percebesse que tem um candidato com um pouco mais de dificuldade, que não tem tanta perícia assim. Aí, o que acontece? Quanto à questão da validade da CNH, tem muita gente que tem dúvida. Por quê? A primeira habilitação, o prazo é 1 ano. E a segunda? A segunda é 5 anos. Não. A segunda é quando você montou o processo, você não fez o exame médico lá atrás. Naquele exame médico já começou a contar um prazo de 5 anos. Verifique que o que vence na CNH não é ela em si, é o exame médico que você vai ter que renovar de 5 em 5 anos. Por isso que quando a gente vai revalidar a CNH, na verdade você está renovando o exame médico. Então o que acontece? Eu montei o processo lá atrás, fiz o exame médico, já começou a contabilizar 5 anos do prazo total. Então eu levei um período para me habilitar, peguei me habilitar. Fui lá, fiz a prova, passei. Então vai ser o período que eu levei para conseguir passar na prova, mais o período de 1 ano, que é o período que era considerado a permissão ou a provisória, como muitos preferem. Então o que restar daí até completar 5 anos do exame médico vai ser o tempo da sua primeira habilitação após a provisória. Tá? A partir de então, as habilitações elas vão vencer a cada 5 anos. E isso até o candidato completar 65 anos de idade. Passou 65 anos de idade, aí esse prazo vai ser diminuído, né? Até porque tem que considerar que vai passando a idade, o seu reflexo diminui, a tensão diminui, a coordenação motora ela pode ser comprometida, né? pelo seu estado físico e mental, inclusive. Então, passou 65 anos, vai baixar para 3 anos a validade dos seus exames, ou seja, a validade da sua habilitação. E isso vai depender de avaliação médica. Se por acaso o médico der uma olhada para você assim e falar assim, meu compadre, você tá um pouquinho judiado, né? Tô vendo aí que você tá um pouco lento, o reflexo não tá muito me agradando, eu vou ter que baixar esse prazo seu aí um pouquinho mais. Eu quero daqui 2 anos ou daqui 1 ano, isso aí, o médico vai ter total autonomia para estar tratando com a pessoa. O motorista que exerce atividade remunerada, o motorista profissional, como o caso do taxista, como o caso do Uber, ele precisa ter essa informação gravada na CNH, tá? No campo de observações lá atrás vai estar escrito assim, exerce atividade de transporte remunerado, tá, ok? Ou a abreviação disso, tá? Então, e isso obriga essa pessoa que exerce atividade remunerada a, nas revalidações, estarem fazendo não somente o exame médico, como é com a primeira habilitação, o usuário comum. Quem exerce atividade remunerada, ele vai ter que fazer também a renovação do exame psicotécnico. Tá, ok? O curso teórico técnico, como eu falei para vocês, são 45 horas aulas, aquele curso que fez lá atrás, antes da prova teórica, são 18 horas aula de legislação de trânsito, 16 de direção defensiva, 4 horas aulas de primeiros socorros, 4 horas aulas de noções de proteção e respeito ao meio ambiente e convívio social, ou simplesmente meio ambiente e cidadania, e 3 horas aulas de noções de mecânica. Gente, mecânica, é noções. Ninguém vai sair da autoescola e já levar um currículo aí numa oficina aí para começar a trabalhar de mecânico, não me ajuda, né? São apenas noções, gente. Vocês vão saber para que serve o motor e como que ele funciona. Muito bem. Tá, quanto à questão das aulas práticas, como eu passei para vocês, são 20 horas aulas por categoria, com no mínimo 1 hora aula noturna. Quanto à questão do veículo do CFC, que será utilizado tanto na prática, nas aulas práticas, como no exame prático, ele vai ser um veículo de passeio, um veículo comum, tá? Tem um prazo limite para esse veículo, ele não pode ser muito velho, né? Então é respeitado, pelo menos no nosso estado aqui de Goiás, é respeitado aí uma tolerância de até 8 anos esse veículo, então não pode passar disso. Ele vai ser identificado por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura ao longo da carroceria, com a inscrição autoescola na cor preta.
com detalhe. Olha só, se o veículo for amarelo, aí muitas pessoas falam, mas se ele for amarelo vai inverter as cores. Essa inversão de cores, ela pode acontecer nos veículos escolares. Sabe aqueles veículos que vai levar a criança para a escola? Então, ele é preto, o veículo ele tem uma faixa amarela escrito de preto escolar. Se a carroceria for amarela, aí a faixa vai ser preta e a inscrição escolar é amarelo. Nos veículos de autoescola isso não se aplica, tá? O veículo pode ser da cor que for. A faixa é amarela, escrito autoescola em preto. Mas e se o veículo for amarelo? Então a faixa vai ser amarela também, tá? O que se admite é uma variação, tá, na tonalidade desse amarelo para que ele não misture com o amarelo do carro, tá? Mas se cair na prova, no caso do veículo de autoescola, não é admitido essa inversão de cores da faixa de identificação. Beleza? Muito bem. O candidato que for reprovado no exame prático ou teórico, ele só poderá repeti-lo após 15 dias da divulgação do resultado. Ou seja, fiz o exame teórico, na mesma hora ele saiu o resultado. Passou, beleza, passou, tá tranquilo, posso fazer churrasco. Reprovei, espero 15 dias no mínimo para depois poder remarcar o próximo exame teórico. Mesma coisa o exame prático. A examinadora ou o examinador te fala, olha, infelizmente não foi dessa vez e tudo mais, vamos treinar um pouquinho mais. Bacana. Você vai ter que esperar 15 dias para poder refazer um novo exame. Quando você passa na prova, você recebe a permissão para dirigir, que é a provisória. Ela te dá o direito a conduzir o veículo automotor durante 1 ano, desde que dentro desse período de 12 meses você não cometa nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima e não seja reincidente em infrações médias, ou seja, que não ocorra mais de uma infração média dentro desse período. Completei esse período, não tenho essas infrações, completou 1 ano, eu posso ir lá e requerer a CNH definitiva após o pagamento de taxa, obviamente. Se por um acaso eu tive uma falta grave, uma infração gravíssima ou mais de uma infração média, aí não tem jeito, infelizmente, retomar novamente todo o processo. Pode refazer, gente, no dia seguinte. O processo venceu hoje, amanhã já pode ir lá e montar o processo. A habilitação venceu hoje, amanhã você já pode montar o processo de habilitação de novo. Tá? Diferente da cassação da CNH definitiva, que quando ocorre a cassação você fica submetido a um castigo de 2 anos sem poder se reabilitar. No caso da provisória, não. Você perdeu a provisória, logo em sequência, no dia seguinte, pode abrir o processo de novo e vai ter que refazer tudo do zero novamente. Ok? Muito bem. Mesmo durante o período que você está com a provisória, né, a permissão para dirigir, você pode fazer inclusão de categoria, tá? Vamos imaginar que eu fiz a minha habilitação, a primeira, categoria B, para dirigir carro. Aí tá quase completando 1 ano, eu resolvi lá e fazer inclusão colocando a categoria A. Posso, tranquilamente, e vice-versa, tanto faz. Eu posso estar fazendo, né, essa inclusão de categoria dentro desse período. Ela vai recomeçar novamente contar o tempo de provisória? Não, isso não. O tempo de provisória não vai reiniciar novamente, tá? O que vai acontecer é porque o tempo de provisória, ele é tempo de experiência, ele é tempo de habilitado. Tá? Entendam isso, é tempo de habilitado. Então, quando vamos imaginar, com 11 meses eu faço inclusão de categoria. O que me vai acontecer? Eu incluo a categoria, ela vai continuar mais 1 mês para terminar de ser provisória e depois já continua vida nova como CNH definitiva. Agora, aqui, galera, entra aquela questão agora dos mitos e verdades. Tem muita gente que acha que a provisória, né, a permissão, você não pode dirigir com ela em rodovias. Eu já vi gente falar, não pode dirigir em BR, não pode ir. Gente, você não pode cometer infração. Dirija, gente, vai ser feliz. Olha, a CNH e a permissão, ela vale em todo o território nacional, podendo conduzir os veículos para os quais foi habilitado em todas as vias urbanas e rurais. Tá bacana? Então, se alguém falar para você assim que durante um determinado período eu não posso estar dirigindo veículo em rodovia, é mito. Isso não existe. Bacana? Muito bem, galera. Por hoje é só, tá? Amanhã nós estaremos aí novamente passando para vocês aí dicas legais e importantes relacionados a
a habilitação de vocês, um pouquinho mais de legislação de trânsito, beleza? Para todo mundo, ó, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Botãozinho aí embaixo, vai lá, clica em se inscrever, tá? Clica aí no like, no gostei aí, ó. Vai lá, tem gente que assiste o vídeo e não clica lá, gente. Vai lá, corre lá, clica em se inscrever, clica no joinha e é isso aí. Um abraço, tchau, obrigado!